Como o príncipe da paz pode declarar: "Não vim trazer paz, mas espada"? Essa frase de Jesus corta como lâmina a imagem que muitos nutrem dele, a do Salvador sereno, o pacificador por excelência. Anjos cantaram paz em Belém, profetas anunciaram um rei cujo reinado traria Shalom. E ainda assim, numa instrução direta aos 12, no contexto da missão, ele diz algo que soa como ruptura. O que Jesus quis dizer quando falou de espada? Ele estava rompendo com sua própria identidade? Ou estava expondo a natureza inevitável do impacto que a verdade de Deus faz nas relações humanas? Nos próximos minutos vamos descer até o texto, abrir o contexto do discurso missionário em Mateus 10, olhar para a referência a Miqueias 7 e cruzar com outras passagens que explicam essa linguagem. João, Hebreus, Apocalipse, Lucas, Paulo. Vamos tirar a frase do plano das manchetes e colocá-la de volta no chão do primeiro século. E a partir daí, perguntar: que implicações isso tem para a nossa fé e para a missão hoje? Se você quer acompanhar essa série completa de estudos bíblicos e receber materiais de apoio, inscreva-se e ative as notificações. O contexto que tudo esclarece, Mateus 10, é o manual de instruções que Jesus entrega aos 12 antes de enviá-los às cidades de Israel. Não é um sermão de sossego doméstico. É um envio com orientações práticas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Instruções sobre como proceder diante da rejeição. Advertências sobre perseguições e promessas de cuidado divino. Ver Mateus 10, 5, 23. É um discurso de missão em situação de conflito esperado. O remetente é o mestre, e os destinatários são homens que vão entrar em cenários religiosos, familiares e civis onde a religião e a identidade pessoal eram intimamente costuradas. Quando lemos Mateus 10, 34, 39 no contexto, ver especialmente 10, 16, 23 e 34, 39, percebemos que Jesus não está teoricamente discutindo paz e guerra. Ele está descrevendo a experiência real daqueles que anunciam o reino. Haverá rejeição, haverá divisão, haverá um preço a pagar. A famosa sentença: "Não vim trazer paz, mas espada", Mateus 10, 34, deve ser ouvida como parte de uma sequência que declara: "A minha presença e a minha palavra trarão consequências sociais e pessoais que separarão as pessoas." Mateus 10, 35, 36. O homem terá como inimigos os da sua própria casa. Por que citar Miqueias? Jesus amarra essa previsão ao Antigo Testamento. Ele remete a Miqueias 7, 5, 6. Um texto que descreve uma sociedade em ruínas, onde a confiança mútua colapsa. Vigiai e consultai. Quem entre vós pode ver isso? Os olhos do que tem visão falharão. O profeta se envergonhará. Os homens mais velhos se encolherão. Eu disse: "Eu vejo o Senhor." E o versículo famoso: "Então o homem terá como inimigos os de sua própria casa." Ao citar Miqueias, Jesus afirma duas coisas fundamentais. Primeiro, que sua missão se inscreve numa profecia sobre como a presença de Deus reconfigura relações. Segundo, que a revelação do reino tem um efeito corrosivo sobre lealdades existentes quando estas se opõem à verdade de Deus. É essencial não descontextualizar Miqueias. O profeta fala de um tempo de julgamento e de crise moral em Israel. Sua linguagem é hiperbólica e apocalíptica no sentido profético. Jesus, ao reciclar o texto, não está prevendo um estado permanente de violência, mas descrevendo a dinâmica da verdade de Deus, confrontando estruturas de lealdade humana. Ou seja, onde a lealdade a Deus e a lealdade a tradições, família ou honra humana entram em rota de colisão, a adesão ao Evangelho expõe e separa paz, Shalom e Eirene. Duas faces distintas. Uma chave hermenêutica que atravessa todo o Evangelho é a distinção entre o que o mundo chama de paz e o que Cristo oferece. Em hebraico, a palavra Shalom tem um campo semântico rico. Não é apenas ausência de conflito, mas integridade, bem-estar,
plenitude, restauração de tudo o que deveria ser. Em grego, eirene costuma ser traduzida por paz, e o Novo Testamento a emprega tanto no sentido de tranquilidade interior, quanto em sentido social. Jesus não nega o título dado a ele por Isaías, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Antes, ele cumpre esse ofício. Oferece reconciliação entre humanidade e Deus, inaugura o processo de cura da criação e traz possibilidade de shalom interior. Vejam João 14:27, onde ele promete: Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Paulo também argumenta que fomos justificados, e assim temos paz com Deus. Romanos 5:1. Essas garantias de paz são centrais ao cristianismo. E então, por que a espada? A resposta está na natureza transformadora da reconciliação que Jesus traz. A mesma palavra que restaura a pessoa diante de Deus denuncia compromissos e alianças humanas que eram sustentadas pela injustiça, pelo medo ou pela conveniência. A paz de Cristo, paradoxalmente, pode gerar conflito na ordem humana, porque ela exige uma reordenação de prioridades. Espada, como metáfora da palavra que separa, no Novo Testamento, a linguagem da espada aparece em contextos que ajudam a esclarecer o sentido metafórico da declaração de Mateus. Hebreus 4:12 descreve a palavra de Deus como viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12. Em Apocalipse 1:16, a descrição do Cristo exaltado inclui uma espada saindo de sua boca, imagem simbólica da eficácia e do julgamento comunicados por sua palavra. Estas imagens apontam para uma espada que não corta fisicamente, mas testa, distingue, revela o interior, divide o que é sincero do que é fingido. A imagem é, portanto, de uma palavra que discrimina. A espada metafórica do Evangelho não é uma autorização para a agressão. É uma figura para descrever o efeito polarizador da verdade divina. Quando a palavra toca consciências e corações, ela até promove paz definitiva entre o homem e Deus, mas pode também expor hipocrisia, precipitar rupturas de convivência quando a prática anterior era sustentada por mentira ou medo. Tensão entre paz interior e conflito exterior. Há então uma tensão que atravessa o já e o ainda não do reino. O crente pode ter paz no íntimo, a segurança de ser conhecido e abraçado por Deus, e simultaneamente enfrentar oposição, rejeição e desentendimentos no âmbito social e familiar. João deixa claro que a paz que Cristo dá não é um selo que impede toda turbulência externa. João 14:27. Paulo, por sua vez, lembra que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23, sinalizando que a mensagem redentora sempre encontra resistência cultural. No primeiro século, seguir a Jesus frequentemente significava abandonar formas de identidade social que giravam em torno do culto da família, do culto aos ancestrais e das práticas comunitárias. A religião era domiciliada. A casa e o culto público eram quase a mesma coisa. Assim, um indivíduo que se separava para seguir a Cristo não fazia apenas uma opção pessoal. Ele rompia a trama simbólica que o ligava à sua família e à sua comunidade. O texto de Mateus 10 está consciente disso. A lealdade ao Senhor pode pôr em crise a lealdade doméstica. O irmão que se torna inimigo. Interpretação pastoral. Quando Jesus afirma que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, Mateus 10:36, citando Miqueias 7:6, ele não está enaltecendo um ideal de ruptura familiar. Pelo contrário, está advertindo para a realidade dolorosa do custo do discipulado. A palavra inimigo aqui descreve a condição relacional que emerge quando a resposta à proclamação do reino é rejeição, hostilidade e até perseguição. Jesus não deseja isso, mas reconhece sua possibilidade quando o Evangelho desafia estruturas fundamentais de pertencimento. Vejamos um exemplo imaginado para iluminar sem explorar.
Maria cresceu numa família cuja identidade estava profundamente marcada por práticas religiosas e honra familiar. Ao abraçar Jesus e começar a viver de maneira distinta, ela foi alvo de pressionamentos e acusações. A fé tornou-se motivo de polarização no lar. Maria não buscou dividir. Buscou fidelidade ao Senhor. A espada, nesse caso, manifestou-se como consequência inevitável do confronto entre uma lealdade anterior e uma nova lealdade que exige renúncia de práticas que ferem o próximo e a própria consciência. Linguagem e limites. Não transformar metáfora em licença. É crucial reiterar o limite ético deste discurso. A metáfora da espada nunca pode ser usada para justificar violência física, retaliação ou perseguição. O Evangelho, em sua essência, chama à reconciliação e ao amor ao próximo. Ver Mateus 5:43-48. O que a terminologia da divisão aponta é a realidade da ruptura relacional causada pela verdade, não um mandato para provocar rupturas. Além disso, é preciso evitar duas distorções opostas. A primeira é minimizar a frase de Jesus dizendo que tudo não passa de figura sem eficácia, que a espada seria apenas um enfeite retórico sem consequências reais. Isso é subestimar o poder transformador do Evangelho. A segunda distorção é hiperbolizar no sentido de ver na espada uma ferramenta de vingança espiritual. Isso é transformar a mensagem em ideologia de confronto, o que seria incompatível com a ética cristã. Cruzes hermenêuticas. Cruzamentos textuais que iluminam. Para entender melhor a imagem, vale observar alguns cruzamentos textuais. Lucas, em 2 momentos, Lucas 12:51 e Lucas 14, também registra linguagem sobre divisão e prioridade de Cristo diante da família. Lucas 12:51 pergunta retoricamente: Vós pensais que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, antes a divisão. Lucas 14, por sua vez, traz ensino sobre o custo do discipulado e a necessidade de colocar Jesus antes de laços familiares. Essas passagens não são contradições, mas complementos que mostram a mesma preocupação. A fidelidade ao Salvador exigirá escolhas que nem sempre serão socialmente aceitas. Hebreus 4:12 aprofunda a metáfora. A palavra é mais penetrante do que espada de 2 gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções. Apocalipse 1:16, ao descrever Cristo glorioso com uma espada saindo da sua boca, coloca em paralelo autoridade, juízo e eficácia comunicativa. Simeão, no anúncio feito a Maria, disse que uma espada transpassaria a sua própria alma. Lucas 2:35. O que nos ajuda a entender que a linguagem de espada é associada ao sofrimento ligado à missão. A espada traz separação e dor, mas também revela o propósito redentor. A espada como instrumento de revelação e seleção. Quando consideramos todas essas imagens juntas, a espada aparece com 3 funções principais no discurso bíblico. 1. Revelar. A palavra corta e expõe motivações ocultas. 2. Separar. Distingue aqueles que respondem à verdade dos que a rejeitam. 3. Selecionar. Cria um espaço onde a comunidade de fé se forma, às vezes por meio de ruptura com práticas que a distorciam. Essa seleção não é arbitrária. Ela é consequência lógica da confrontação entre 2 ordens de lealdade. Se o enunciado do Evangelho reivindica a totalidade, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16:24. Então, inevitavelmente, quem o abraça reconfigura suas relações. Isso ocorre tanto no nível público quanto no interior do coração. A espada de que fala o texto divide também na alma. Hebreus 4:12. Separando escravidão de liberdade, ostentação de humildade, conveniência de obediência. Relações sociais no 1º século. Por que a divisão era tão aguda? Voltemos à cena social do time de Jesus. No século I, identidade e religião eram entrelaçadas com linhagem e honra. O lar era o espaço onde se confirmavam compromissos rituais e tradições familiares.
Trocar de lealdade religiosa era mais que uma convicção particular. Era uma ruptura de identidade coletiva. Por isso, o chamado ao discipulado podia ocasionar exclusão, perda de apoio econômico e ostracismo social. Mateus 10 não inventa um drama abstrato. Documenta a lógica sociológica de uma sociedade pré-moderna. Mas há uma outra dimensão. A missão aberta por Jesus também cria novas comunidades. A ruptura não é um fim em si. É o surgimento de círculos de discípulos cuja lealdade é a Cristo. O conflito social é, portanto, acompanhado por esperança. A esperança de que alianças mais profundas são possíveis em Cristo, onde o amor mútuo e a justiça começam a reescrever as antigas lealdades. A pergunta que precisa ser feita. Diante de tudo isso, fica uma pergunta que atravessa a vida prática. Se a fidelidade a Cristo pode gerar divisão, como viver essa fidelidade sem agir de modo insensível ou violento? Como falar a verdade que divide com compaixão e sabedoria pastoral? Como, no ambiente da família, exercer a lealdade ao Senhor preservando o respeito, o diálogo e, sempre que possível, a reconciliação? Antes de respondermos, precisamos lembrar o tom que acompanha todas as advertências de Jesus. Não temais. As advertências sobre custo vêm junto com promessas de cuidado. Mateus 10 não é um manual de desamparo, é um envio acompanhado de garantias. O Pai que vê, que conta os cabelos de sua cabeça, que não permite que nada essencialmente perca o controle. Ver Mateus 10, 28, 31. A presença da espada convive com a palavra de segurança que traz conforto ao discípulo. Uma ilustração contemporânea sensível. Considere uma situação possível em nosso tempo. Paulo, nome fictício, jovem de uma família tradicional, decide seguir Cristo, e por causa disso, passa a questionar práticas contrárias ao evangelho que eram toleradas no lar. A resposta da família varia entre tentativa de persuasão, reprovação e, em casos mais graves, exclusão. Paulo não deseja a ruptura. Ele deseja viver a verdade com amor. Ainda assim, a verdade que abraça reorienta sua vida e, inevitavelmente, altera a dinâmica familiar. A espada aqui não é vontade de ferir. É a consequência dolorosa de uma escolha transformadora. O risco de amenizar a mensagem, um problema pastoral real, é a tentação de amenizar o evangelho para evitar dor social. Doutrinas e pregadores às vezes suavizam o conteúdo de fé para fazê-lo palatável. Jesus, porém, não contornou o custo. Ele foi franco sobre aquilo que exige segui-lo. A fidelidade cristã autêntica requer coragem para proclamar verdades que podem provocar rejeição. Isso não significa ser insensível, significa ser fiel e amoroso ao mesmo tempo. O desafio central da pastoral. Perguntas para reflexão. Quais lealdades em sua vida competem com a lealdade a Cristo? Que relacionamentos podem ser afetados por uma confissão pública do Evangelho? Como você pode comunicar a verdade de modo honesto e compassivo ao mesmo tempo? O que ainda precisamos enfrentar? Já desenhamos terreno, contexto missionário, ligação com Miqueias, sentido profético e metafórico da espada, imagens bíblicas que iluminam, tensão entre paz interior e conflito exterior, e a urgência pastoral de como proclamar o Evangelho com fidelidade. Ainda assim, resta uma camada crítica por explorar. Como, na prática, comunicar o Evangelho sem diluí-lo e, ao mesmo tempo, agir com prudência e amor? Como articular diretrizes pastorais para situações familiares complexas, sem cair em legalismo ou em negligência pastoral? Como ler a espada enquanto ferramenta formadora da comunidade e não como pretexto para a exclusão? Essas questões nos levam para um terreno prático e pastoral que exige tanto firmeza como ternura. Ao preparar-nos para aprofundar esse campo, precisamos também considerar o papel da Igreja como corpo que acompanha, cuida e forma discípulos que carregam a palavra, a espada, com responsabilidade redentora. É nessa interseção entre exegese e prática que o texto de Mateus revela seu desafio mais intenso.
A palavra que separa também é a palavra que salva. A palavra que separa também é a palavra que salva. Dito isso, avancemos para o campo prático. Como comunicar o Evangelho sem suavizá-lo a ponto de esvaziá-lo, e como exercer a pastoral com firmeza e ternura, quando a espada corta vínculos humanos. A seguir, há orientações sólidas, exemplos e ferramentas para líderes, discipuladores e cada cristão que deseja viver a fidelidade sem cair em dureza. Comunicar o Evangelho com fidelidade e compaixão. Comece com clareza no centro. O Evangelho é a declaração de que, em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo. Ver 2 Coríntios 5, 18, 19. Essa é a boa notícia que liberta, e precisamente por ser boa, confronta. Não se trata de escolher entre verdade e amor. Trata-se de proclamar a verdade com amor. O que não fazer? Diluir conteúdos essenciais, pecado, arrependimento, cruz, ressurreição, para evitar rejeição social. Quando reduzimos o Evangelho a um moralismo neutro ou a uma técnica de bem-estar, negamos-lhe seu poder transformador. Ver 1 Coríntios 1, 23. O que fazer? Apresentar o Evangelho em sua integridade, mas sempre acompanhado de compaixão e respeito pelos ouvintes. Proclame o juízo e a misericórdia, a convocação e a graça, a exigência e o cuidado pastoral. Estratégias práticas para comunicar sem provocar dano desnecessário. 1. Conheça o contexto. Antes de um anúncio público, identifique o cenário cultural e relacional. Em ambientes familiares, comece por ouvir, não por acusar. Em contextos hostis, cuide da segurança e da dignidade das pessoas. 2. Use linguagem contextual, não condescendente. Traduza implicações do Evangelho para a realidade das pessoas, evitando termos técnicos que soem impositivos. 3. Pregue a cruz antes de exigir mudanças externas. A transformação de hábitos e relações requer um encontro com Cristo, não apenas regras. Priorize o anúncio da graça que liberta. 4. Prepare as comunidades. Se um discipulado vai resultar em conflito familiar, a igreja deve oferecer suporte prático. Aconselhamento, redes de acolhimento, ajuda material quando necessário. No ENCO, promova diálogos, não confrontos públicos. Incentive conversas francas em ambientes de confiança, antes de discursos que exponham terceiros. Pastoral em situações familiares difíceis. Quando a palavra de Deus divide em lares, a tarefa pastoral é cuidar de pessoas quebradas, sem incentivar rupturas, precipitações, nem tolerar abusos. Ouvir antes de julgar. Acolha cada história com escuta empática. O relato de alguém que sofreu exclusão por fé exige cuidado e validação da dor. Proteção de vulneráveis. Se houver risco de violência ou abandono, a prioridade é a segurança física e psicológica. A hospitalidade do corpo de Cristo deve ser prática. Mediação com prudência. Quando possível, ofereça mediação entre membro e família. O objetivo é criar pontes, não vencer discussões. Ensejar tempo. Mudanças de crença e comportamento costumam ser graduais. Incentivar testemunhos de vida coerente e pacientes pode ser mais eficaz do que confrontos agressivos. Não romantizar a separação. Reconhecer que em alguns casos a separação ocorrerá. Isso não é desejável, mas é real. A igreja deve caminhar ao lado do excluído, não celebrar a ruptura. Apontar para a reconciliação. Sempre que houver chances reais de diálogo e restauração, trabalhe para a reconciliação, lembrando que o fim da missão é unir e restaurar. Ver 2 Coríntios 5, 18. Diretrizes para líderes ao lidar com famílias divididas pela fé. 1. Prepare líderes locais para aconselhar. Treine pastores e discipuladores em técnicas de aconselhamento bíblico, sensibilidade cultural e gestão de crises familiares. 2. Estabeleça políticas de acolhimento. Pequenas comunidades ou lares da igreja devem ter planos para acolher quem for excluído, temporária ou permanentemente. 3. Promova formação contínua sobre o custo do discipulado.
Cursos e estudos que abordem Mateus 10, Lucas 12 e textos paralelos ajudam a congregação a entender que o Evangelho pode exigir escolhas dolorosas. 4. Desenvolva parcerias com serviços de assistência social e com membros que possam oferecer suporte prático, emprego, abrigo, aconselhamento psicológico. 5. Regule a comunicação pública. Instrua pregadores e líderes a evitar declarações inflamadas que possam expor pessoas em risco. A espada no coração. Discipulado, autoexame e santificação. Lembre-se de que a espada também age internamente. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra penetra e discerne intenções. A disciplina espiritual, portanto, não é meramente externa, é transformação interior. Práticas espirituais para deixar a espada fazer seu trabalho redentor. Leitura bíblica que busca autoconsciência, não autopromoção. Exame de consciência orientado por Escritura. Perguntar, por exemplo, que lealdades ocultas me impedem de obedecer a Cristo? Confissão comunitária e prestação de contas em pequenos grupos. Formação de hábitos substitutivos. Práticas que eduquem o desejo. Oração, jejum, serviço. Acompanhamento pastoral. O discipulado deve ser relacional e persistente, oferecendo caminhos de arrependimento e cura. Evitar duas tentações opostas. Pastores e discípulos enfrentam duas tentações opostas que distorcem a espada. A de endurecer o coração, vendo a divisão como virtude em si, e a de suavizar tudo para evitar conflito social. A via bíblica é outra, firmeza na verdade combinada com compaixão radical. Ser firme não é ser cruel. Ser compassivo não é ser conivente com compromissos contrários ao Evangelho. A igreja como comunidade de formação, a missão não se faz isoladamente. A igreja tem papel decisivo de formar discípulos capazes de carregar a espada com responsabilidade. Elementos de formação comunitária. Ensinar a Escritura integralmente, incluindo textos desconfortáveis. Mateus 10, Lucas 12, Miqueias 7. Modelar práticas de amor e disciplina restaurativa. Mateus 18. Criar redes de suporte para novos convertidos que podem sofrer pressão familiar. Promover grupos de estudo que discutam o já e o ainda não do reino, ajudando a distinguir paz interior e conflito exterior. Incentivar missões que não apenas salvem indivíduos, mas formem comunidades transformadas. Ilustrações práticas, exemplos sensíveis. 1. Comunidade rural conservadora. Um agricultor que aceita o Evangelho passa a denunciar práticas de exploração na vila. A tensão resulta em acusações. A igreja local forma um comitê que oferece diálogo público sobre princípios bíblicos de justiça, ao mesmo tempo que ampara o agricultor e medita com a família. 2. Ambiente urbano multicultural. Uma imigrante que se converte enfrenta a resistência de parentes que dependem dela para cuidar de uma tradição familiar. A congregação disponibiliza aconselhamento, explicando motivos teológicos com humildade e propondo um tempo de convivência com evidências de transformação. 3. Contexto secular e profissional. Um profissional cristão decide não participar de práticas corruptas. Isso leva a conflitos com colegas e perda de contrato. A igreja acompanha oferecendo apoio legal e oportunidades de trabalho, enquanto solidifica sua convicção por meios de discipulado prático. Ensinar a congregação a pensar. Perguntas para grupos de estudo. O que significa hoje amar a família à luz da necessidade de lealdade a Cristo? Como a igreja pode apoiar quem sofre exclusão por causa da fé, sem incentivar rupturas desnecessárias? Em que situações a discreta prudência pastoral é mais bíblica do que a confrontação pública? Quais são os sinais de que uma família está pronta para retomar diálogo e reconciliação? Como distinguir momentos em que a denúncia profética é necessária daqueles em que a paciência evangelística é mais adequada? Notas hermenêuticas e versões bíblicas recomendadas.
Para a leitura do Antigo Testamento e do conceito de Príncipe da Paz, consultar Isaías 9:6, ARA e a NVI. Para Mateus 10, recomenda-se leitura completa dos versos 16-39, em ARA ou NVI, para captar o contexto missionário. Para a metáfora da espada como palavra penetrante, consulte Hebreus 4:12, ARA, e Apocalipse 1:16, NVI, para a imagem simbólica. Lucas 12:51 e Lucas 14 ajudam a entender o custo do discipulado nos termos de prioridade. João 14:27 e Romanos 5:1 são úteis para contrastar a paz do mundo com a paz que Cristo dá. Usar ARA, Almeida Revista e Atualizada, e NVI, Nova Versão Internacional, como pontos de referência facilita o estudo em português, porque ambas são amplamente aceitas e equilibradas no uso da linguagem. Recursos para aprofundamento. Comentários exegéticos sobre Mateus. Por exemplo, obras de F. Bruce, D. A. Carson, para checar questões de contexto e linguagem grega. Estudos sobre Miqueias no contexto profético do AT, para entender o alcance da citação. Miqueias 7:5-6. Trabalhos sobre teologia pastoral que tratem do cuidado de famílias em crise e do acolhimento de novos convertidos. Como lidar com casos extremos, abusos e coerção. Se a reação contra um crente envolver violência, coerção ou exploração, agir imediatamente. Proteção da vítima, coordenação com autoridades competentes e mobilização da comunidade cristã para apoio. A busca de proteção e justiça não contraria o espírito da espada metafórica. Ao contrário, é expressão do mandamento cristão de proteger os quebrantados. Atenção teológica final. Paz já. Conflito ainda. Voltando ao fio teológico, a paz que Cristo traz é plena e definitiva, mas sua presença no mundo produz conflito enquanto o reino não estiver consumado. Essa é a lógica do já e ainda não. Vocês podem ter paz interior, fruto da reconciliação com Deus, João 14:27, Romanos 5:1. E ao mesmo tempo, enfrentar oposição social. A missão requer coragem e convicção, mas também depende da esperança escatológica, o dia em que toda espada será entenebrecida e a paz reinará por completo. Aplicações concretas para hoje. Para o evangelista, proclamar o conteúdo essencial do evangelho, cuidar para que a mensagem vá acompanhada de cuidado pastoral. Para o líder local, criar mecanismos de acolhimento e redes de apoio para novos convertidos e para famílias afetadas. Para pais e líderes familiares, ensinar desde cedo a prioridade de Cristo, mas cultivar ambiente de diálogo e escuta para reduzir rupturas desnecessárias. Para a comunidade cristã, praticar hospitalidade sistemática, criar grupos de suporte financeiro e emocional, e treinar mediadores para conflitos. Para todos os discípulos, preparar-se interiormente para carregar a espada que limpa a própria alma. Disciplina, confissão e vida comunitária. Perguntas finais para reflexão pessoal. Onde a palavra de Deus tem me cortado recentemente? Que medidas práticas posso tomar para comunicar o Evangelho com coragem e compaixão? A quem na minha comunidade eu posso oferecer apoio prático se a fé dele a trouxer conflito? Síntese pastoral. Equilibrando verdade e ternura. Em resumo, Jesus não contradiz o título de Príncipe da Paz. Ele afirma que o seu reino traz a paz última com Deus. Contudo, essa paz exige uma reordenação radical de lealdades humanas. A imagem da espada não é encomenda para a violência, mas advertência sobre a divisão que a verdade inevitavelmente produz. A Igreja é chamada a proclamar essa verdade sem desistir do amor, a acompanhar os que sofrem e a formar discípulos capazes de viver a tensão entre paz interior e conflito exterior. Convocação ao discipulado responsável. Se você é líder, pregador ou discípulo, há um chamado claro. Sejam fiéis na proclamação. Sejam gentis no trato. Sejam sábios na prática. Ensinem a necessidade do arrependimento e a profundidade da graça. Apoiem os feridos, protejam os vulneráveis
e preparem comunidades que possam ser morada de paz enquanto, no mundo, a espada às vezes corta. Recursos de estudo em grupo. Sugestão para uma sessão. Leitura bíblica. Mateus 10, 16, 39. Miqueias 7, 5, 6. Hebreus 4, 12. João 14, 27. Perguntas. 1. Qual é a diferença entre a paz do mundo e a paz de Cristo? 2. Onde a espada já agiu em sua vida? 3. Que passos a igreja local pode dar para apoiar os que sofrem divisão familiar? Atividade. Roleplay pastoral para praticar diálogos compassivos em contextos de conflito. Encerramento consolador. Em todas as advertências sobre custo, Jesus conclui com uma palavra que conforta. Não temais, e lembra que o Pai conhece e cuida de seus filhos. Ver Mateus 10, 28, 31. Essa é a chave. No caminho da fidelidade, não estamos sozinhos. Há risco real. Há cuidado divino mais real ainda. A espada corta, mas não para destruir o que Deus quer salvar. Ela opera para separar o que impede a vida plena que Cristo oferece. Convite e informações práticas. Se este estudo tem sido útil para você, e se deseja aprofundar com materiais de apoio, notas de estudo e um guia de discussão, há uma coletânea disponível na descrição deste vídeo. Também há um grupo de estudo por WhatsApp para líderes que desejam trocar experiências práticas e receber recursos semanais. O apoio a esse ministério é voluntário e destinado a sustentar a produção de conteúdo e o atendimento a quem precisa. Link e instruções estão na descrição. Bênção de envio. Que o Senhor, Príncipe da Paz, lhes conceda paz interior ao mesmo tempo em que lhes dá coragem para viver com fidelidade. Que a palavra, que corta e molda, trabalhe em vocês para formar caráter e comunidade conforme a imagem de Cristo. Sigam em missão com sabedoria e ternura, sabendo que o Pai vela por cada passo. Amém.